A paz do Senhor para todos. Vamos ler um salmo muito conhecido, o Salmo 40. E a mensagem tem esse tema: nossa esperança não é vazia. Existe o povo da esperança, o povo de Deus, o povo que tem futuro. Então a palavra de Deus no Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Verso 5. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se possam contar. Ainda no versículo 9 e 10, preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua bondade e a tua verdade. Neste salmo temos 3 assuntos: oração pela paciência, para esperarmos com paciência. A obediência é melhor do que o sacrifício. E uma oração para se livrar dos males, é o versículo 12. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece meu coração. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa palavra esperei significa confiar, descansar, colocar nas mãos de Deus toda a nossa necessidade. E o texto diz, no Senhor. Precisamos esperar servindo ao Senhor. Precisamos esperar não de modo vazio, mas clamando. O Espírito Santo é o espírito de clamor, e ele habita em nós. O salmista estava esperando Deus agir, mas ele não esperava vazio. Ele clamava. E o versículo 2, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Aqui está dizendo que Deus tira o homem do pecado e o coloca em Cristo e firma os seus passos na fé. E coloca um novo cântico em nossa boca, um cântico de gratidão, um hino ao nosso Deus. O louvor não é apenas um cântico. Certa vez Jesus disse, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O louvor é um sinal de quebrantamento e de gratidão pelaquilo que Deus fez, faz e fará. Um hino ao nosso Deus. A Bíblia diz que Deus colocou um hino na boca de Josué. Deus colocou um hino na boca de Josafá, o rei.
Deus colocou hinos na boca de Paulo e Silas, preso na prisão de Filipos, quando pregava o evangelho e o carcereiro se salvou. Esse salmo também ensina que nós devemos obedecer e nunca ser omisso. Diz aqui o versículo 9: preguei a justiça na grande congregação, não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua verdade e a tua bondade. Duas coisas motivam sempre o salmista Davi a louvar o Senhor: pela bondade que Deus tinha com ele e pela verdade manifestada. É dois grandes motivos de o crente louvar, quando ele medita que Deus é bom o tempo todo. E não poderíamos descobrir a verdade se ele não manifestasse. O homem natural, por si mesmo, sem ouvir o evangelho, ele não descobrirá a verdade. Então o salmista não podia fechar os seus lábios, não podia ser omisso. Ele teria que falar da justiça de Deus e não esconder. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Quando aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, quando decidimos por Ele, Ele nos justifica. A Bíblia diz: justificados pela fé, temos paz com Deus. Há dois tipos de pessoas: aquelas que estão condenadas pelos seus pecados e aqueles que foram justificados pela fé e perdoado os seus pecados. O crente é um homem justificado pela fé em Cristo, porque Deus, o Pai, Deus, o Criador, só aceita o ser humano por esse caminho, por Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Ele não é um caminho qualquer, ele é um caminho de renúncia, um caminho de obediência, um caminho de fidelidade, um caminho reto, um caminho santo, um caminho de alegria, de paz. Então Jesus não é um dos caminhos, ele também não é um atalho, ele é o, no singular, artigo definido, o. Ele é o caminho, único. É por isso que pregadores, quando fazem um apelo nas igrejas, dizem: quem quer receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por quê? Único. Porque você não pode crer em Jesus e crer em outra entidade. Você não pode crer em Jesus e depositar sua fé em outro nome que não seja Jesus. Único Salvador, suficiente, porque só Ele satisfaz, só Ele preenche, só Ele é a nossa satisfação. O Salmo 40 tem muitos ensinamentos, mas eu estou querendo falar aqui que nossa esperança não é vazia. Por quê? Porque enquanto o salmista esperava, ele esperava clamando. Nós também esperamos em Deus uma vida espiritual melhor, um aperfeiçoamento na santificação. Porém, o que mais precisamos das virtudes de Deus para o desenvolvimento espiritual é o temor a Deus. Precisamos recuperar desesperadamente o temor a Deus. As igrejas da Judéia
as igrejas da Samaria, as igrejas da Galileia, andavam no temor de Deus, tinham paz e eram consoladas pelo Espírito Santo. Atos, capítulo 9, 31. As igrejas da Galileia. Jesus começou pregando na Galileia. As igrejas de Samaria. Ele salvou a mulher samaritana. As igrejas da Judéia. Ali onde ele nasceu, em Belém. Ali o evangelho prosperou. E Lucas escreve em Atos 9, 31. As igrejas da Judéia andavam no temor de Deus. Com o passar do tempo, temos a tendência, aquilo que está escrito em Apocalipse 2, a carta à igreja de Éfeso, deixar o primeiro amor. O amor vai esfriando quando Deus vai saindo da prioridade do centro de nossa vida. Deixamos Deus fora de nossos planejamentos. Um certo pregador visitando a ONU, Organização das Nações Unidas, o guia turístico, levava ele para muitos lugares no prédio da ONU e tinha um local vazio, 100 pessoas. Era a sala de orações. E o pregador perguntou: por que essa sala aqui na ONU está sempre vazia? E o homem que mostrava ali os departamentos da ONU disse para o pastor: é porque os homens resolveram deixar Deus fora dos seus planejamentos. Por isso essa sala de oração está sempre vazia. Quando oramos, estamos mostrando que Deus é aquele que resolve. O crente não pode ficar preocupado com o futuro do Brasil. Ele se preocupa, ele não é um tolo. Ele deve ser bem informado. Deve saber das coisas, mas não confiar nisso. A nossa confiança deve ser inteiramente no Senhor. Confiar. Mas para confiar, precisamos restaurar o temor a Deus. O temor a Deus é a coisa mais importante na vida do cristão. E quem coloca o temor a Deus em nosso coração é o Espírito Santo. É o espírito de temor a Deus. As igrejas da Galileia, as igrejas de Samaria, as igrejas da Judéia andavam no temor de Deus e tinham paz. Quem teme a Deus não fica perturbado com o futuro. Quem teme a Deus, quem respeita a Deus, quem não dá margem ao pecado em sua mente, em seu olhar, em sua conduta, não estou dizendo que somos perfeitos, ninguém é. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios que há um aperfeiçoamento no temor de Deus, que é a santificação. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, está escrito assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Mas se você já perdeu o temor de Deus, como se santificar? Como se santificar se já está conformado com o mundo, conformado com a carne, conformado com o inimigo? Você não pode se santificar. As igrejas andavam no temor de Deus. E essa passagem de Atos 9 tem muita relação com o Salmo 40. Porque no Salmo 40 fala da nossa chamada. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Deus nos tirou do pecado.
e colocou meus pés sobre uma rocha, Cristo, e firmou nossos passos na fé. Andar na fé é andar no temor de Deus. Tem muita relação a fé com o temor de Deus. Em 2 Coríntios, nesse mesmo livro, no capítulo 5, versículo 11, 2 Coríntios 5, 11, está escrito: assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. O Salmo 90, estou me lembrando de um texto que falou o temor que lhe é devido. Nós temos que recuperar isso aos pés de Jesus. No Salmo 90, versículo 11: quem conhece o poder da tua ira, Senhor, e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Nós temos uma dívida para com o Senhor. Vou dar aqui uma ilustração, uma tipologia. Na arca de Noé tinha uma porta e uma janela. A porta só Deus poderia abrir. Quando Noé quis abrir, Deus fechou por fora. Deus tem a chave da porta. Deus tem a porta da salvação. A porta da arca representa a salvação. Mas a janela onde Noé soltou uma pomba, a janela é símbolo de comunhão. Deus nos deu a salvação. Como está a nossa comunhão? Podemos abrir a janela da comunhão. É pela janela que ele soltou uma pomba. A pomba vinha e voltava. Mas a pomba depois não voltou mais. A pomba é símbolo de pureza, símbolo da paz e símbolo de mensagem. Nós, como cristãos, e a pomba não tem fel. A pomba é um símbolo da pureza, símbolo da paz. E a paz e a pureza e a mensagem, isso faz parte da nossa comunhão com Deus. Como é que está a nossa comunhão com Deus? Como é que está a sua leitura diária da Bíblia? Como é que está a vida de oração? Costumo dizer que temos dificuldade nessa área devocional. Todo cristão tem que lutar contra. Porque se você não tiver planejamento e disciplina, você nunca mais lerá a Bíblia ou fará uma oração. Porque o crente precisa ter no seu espírito o desejo de comunhão. A porta da arca tinha uma janela, onde Noé tinha acesso à comunhão. Noé estava na arca, mas estava em comunhão com Deus. E diz o texto que Deus se lembrou de Noé. Às vezes, quando estamos em comunhão, a resposta não vem. Olha, esperei com paciência. Esperei, mas clamando, comunhão. Você não pode esperar sem clamar. Você não pode esperar sem louvar. Como louvamos a Deus? É começando. O louvor não é apenas cântico, mas é cântico. A comunhão envolve a nossa adoração. Comece a louvar, comece a clamar, comece a estudar a Bíblia. Porque no momento que você enfraquecer nessas áreas, vai perdendo a comunhão.
vai perdendo a pureza, vai perdendo a pomba. A pureza está na palavra, a pureza está na comunhão, a pureza está no louvor, porque o louvor fala da palavra de Deus. No Salmo 56, existem 2 versículos. Louvarei a tua palavra. Hoje tem que ter cuidado para que a música não seja sem a palavra. Por isso que eu gosto de hinos da harpa, porque tem a palavra. Não estou dizendo que os outros não têm, mas é difícil você ver um hino da harpa que não tem palavra. Tem muitos que não têm a palavra. Mas veja aqui no Salmo 56, versículo 4. Em Deus louvarei a sua palavra. Salmo 56, 4. Salmo 56, 10. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Através de um hino tem a palavra de Deus. O hino que fala do sangue de Jesus, o hino que fala da fé, o hino que fala de batalhar, lutar, o hino que fala do amor, da paz, da santidade. Tudo isso é a palavra de Deus cantada. E os salmos são hinos de louvores, nem todos. Tem-se dito que 70% dos salmos é lamentação e 30% louvor. Pode ser. Há muita queixa e lamentação, orações imprecatórias do rei Davi, quando ele odiava o caminho dos ímpios. Davi falava que os ímpios sejam como uma lesma que se derrete, que Deus quebre o dente dos ímpios, que os ímpios sejam como um aborto que nunca viu a luz. Isso é no Salmo 58. Então existem salmos imprecatórios, orações de vingança, uma ira santa contra os inimigos de Deus. Mas voltemos aqui ao Salmo 40. O Salmo 40, no versículo 5, muitas são, Senhor, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los, mas são mais do que se pode contar. Aqui é uma hipérbole, um exagero, um aumento de uma figura, uma linguagem figurada. Mas o crente verdadeiro, ele sempre tem o que contar de bom. Ele sempre está entusiasmado para contar como é que foi o culto. Você tem isso? No seu coração? Precisamos ter. Como é que foi o culto? Eu pergunto lá em casa, na Náutica. Conta primeiro que eu vou contar como é que foi o culto em Vicente de Carvalho. Conta você primeiro. Quer que eu conte primeiro? Então é assim, o crente abre a boca para contar a bênção. E a bênção de Deus, ela às vezes não tem limite. No Salmo 71, tem um versículo, no versículo Salmo 71, 15. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheça o seu número. Aleluia! A minha boca relatará as bênçãos da tua salvação todo dia, posto que não conheça o seu número. Anote esse salmo que é importante para te reanimar a contar as bênçãos de Deus. Voltando ao Salmo 40, verso 5. Muitas são, Senhor, as maravilhas que tem operado para conosco. Hoje eu estava no VLT, vindo para cá. Aí só pensei, Senhor, fala comigo aqui agora.
E o VLT estava tão cheio, a gente estava espremido. Aí eu falei, fala comigo, Senhor, o que quer dizer tão cheio assim? Aí vi uma senhora com uma camiseta escrito gratidão. Gratidão. Não tem lugar para sentar, mas agradeça que tem ar-condicionado. Ainda pensei comigo, puxa, gostaria de sentar. Fui dormir tarde ontem. Gostaria pelo menos de sentar nesse aqui, mas estava tão cheio, tão cheio. E na blusa da senhora escrito gratidão. É uma mensagem. Agradecer quando as coisas são contrárias, porque há 1001 razões de pensar nas bênçãos de Deus diariamente. Então aqui o salmista, muitas são as maravilhas que tem operado para conosco. Não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciar, mas são mais do que se possa contar. É tanta bênção, irmão. É tanta coisa que Deus já fez por você no passado, que não podemos ser ingratos. Não podemos ser como os 9 leprosos. Temos que ser com aquele samaritano que voltou e agradeceu. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. A fé pode curar, mas a fé também pode salvar. Aleluia. Esse salmo também fala que não podemos ser omisso em nossa fé. Preguei a justiça na grande congregação, não retive meus lábios. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. O crente tem um tesouro no coração. O tesouro pode ser a fé, o Espírito Santo, a mensagem do Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por que Paulo fala essa linguagem? Tesouro em vaso de barro. Porque o homem não tem mérito. O homem é pó. O homem é pecador. Mas coloque isso no seu coração. Ser crente, se você é um crente, por mais fraco que seja, você foi chamado. Você foi chamado e você tem algo a falar. Nós temos a fé para expressar em palavras e na vida. Um certo estudante de teologia fez uma pergunta para o professor. Professor, como devemos pregar o evangelho? Pelo exemplo ou falando? Aí o professor respondeu, um avião tem quantas asas? 2. Então, pregue o evangelho com exemplo, mas não fique mudo. Ninguém vai saber que Jesus morreu na cruz vendo você andando direitinho. Fale da cruz, fale do arrependimento. Mostre o caminho, ensine. Mas tome cuidado com a sua vida. Então, temos que falar com o testemunho. Devemos se esforçar para dar bom testemunho. Isso é muito importante. E a gente sempre ouvia isso quando era novo convertido, né? Quando eu me converti em Vicente Carvalho, toda segunda-feira tinha culto de testemunho. E eu via aquelas pessoas subindo, dizendo que Jesus fez por ela. Eu não entendia muita coisa, mas era um culto diferente. Lia só um versículo, não explicava nada e falava o que Jesus fez. Mais tarde eu vim entender que os testemunhos de Deus é maravilhoso, como está no Salmo. Abra aqui naquele Salmo 119, versículo 129. Mais tarde eu vim entender que contar testemunho é contar o que Deus fez por você. É a melhor pregação.
diz o nosso pastor lá em Vicente Carvalho. A melhor pregação é contar o que Jesus fez por você. Então diz aqui no Salmo 119, 129. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. Eu quero dar um testemunho, aí fala. Mas tem que ser testemunho, o que Deus fez, o que Deus faz, não testemunho. Né? O crente tem que dar um testemunho alegre. Né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se Ele te der um Lamborghini e uma Ferrari, é grandes coisas que Deus está fazendo por você? Não. Se Ele perdoar os seus pecados e te der alegria que não tem nesse mundo, é bom para você? É. Por quê? Porque no Salmo 39 está escrito, versículo 5, o homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Amontoa riquezas e não sabe quem as levará. Então, o que temos de mais importante é o que vai para a eternidade. Quem foi que disse? Acabei a carreira e guardei a fé. O que nós temos de precioso, de tesouro, é a fé. A fé é sinônimo de temor a Deus. Finalizando aqui com o texto de 2 Coríntios 13, Paulo faz uma pergunta aos coríntios. Será que vocês estão na fé mesmo? 2 Coríntios capítulo 13, 5. Examinai a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Olha, esse versículo aqui dá medo, viu? Examinai a vós mesmos se permaneceis na igreja? Não, se permaneceis na fé cristã, em obediência, né? Lutando. Ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós? Jesus Cristo está em nós, irmão? Vou provar com outro versículo. Romanos 8:10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, Cristo está em nós. Romanos 6:12. Não reine o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecer em suas concupiscências. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Isso era um problema para romano e para grego, hein? Como Paulo teve que ensinar romano e ensinar grego, que o corpo pertence a Deus. Fomos comprados por bom preço. 1 Coríntios 6:20, era grego. Os gregos tinham dificuldade de entender que Deus quer o nosso corpo. Por isso que Paulo diz aos gregos, o corpo não é para a prostituição, mas para Deus. Aí eles faziam tanta pergunta. Mas uma pergunta que Paulo deu a resposta. Por causa da prostituição, cada um possui a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. Glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. A nossa esperança não é vazia. Espere clamando. Espere na palavra.
Há muitos salmos que falam sobre isso. Esperei na tua palavra. Espere ocupado na palavra. Espere ocupado na oração. Espere não com a mente vazia. Espere clamando. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem clama está esperando. Quem parou de clamar, pendurou a chuteira. Continue clamando. A bênção virá. Porque Deus é um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes de nossa vida. Muito mais do que nós. A prioridade de Deus é não nos perder. Ele tem mais interesse de não te perder do que você mesmo. Por isso Pedro disse, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe e que essa palavra, que é bíblica e cristocêntrica, possa ter falado em seu coração.